dia que nós mostramos aqui os rabinos de Londres podendo se hospedar nas mansões do rei Charles. Isso mesmo. Né? Com suítes especiais, atendimento especial. Né? Veja a influência do rabinato inglês no mundo e a volta a Jerusalém. Né? Porque o objetivo, não sei se você está observando, é a volta a Jerusalém. Qual foi o sonho desse principal rabino? Criar um centro judaico em Jerusalém. Onde é que ele conseguiu esse financiamento? Nos Estados Unidos, graças aos trabalhos na Inglaterra. Veja a ligação. Percebe? Tudo Mossad, né? 1936. Quando 230 delegações representando comunidades judaicas em 32 países se encontraram em Genebra, na Suíça, veja, a Suíça sempre, do Congresso Judaico Mundial, o perigo era claro e presente, o nazismo. 1942, vai entendendo, foi o Congresso Judaico Mundial que em 42, quando nasce a Mulher Maravilha, que já veremos e conectaremos, alertou o mundo livre sobre o perigo do Holocausto. Veja que eles já sabiam em 42. Quer dizer, estava iminente, mas já sabia em 32. Um ano antes do Hitler realmente se proclamar, né, proclamar a sua ascensão política, seus intentos políticos. Em 1951, Acordo de Luxemburgo foi assinado com a Alemanha Ocidental, onde 300 mil judeus sobreviventes do Holocausto, ontem vimos aqui os avós do Kushner, receberam da Alemanha um total de 60 bilhões de dólares como pagamento de indenização e benefício dos últimos 60 anos. Claro que são muitos, são 300 mil, né? Dividido 60 bilhões em 300 mil. Mas veja como que esse assunto é o assunto do mundo. O que uma pessoa que está tentando entender se Deus existe, quem criou Deus, agnosticismo, ateísmo, quais são os caminhos, será que acredita em Deus, não acredita em Deus? O que uma pessoa que está me ouvindo agora deve entender nessa série Mossad, encontrar a verdade, é por que Israel é tão importante em todos os passos da humanidade. E se Israel é importante em todos os passos da humanidade, em tudo que acontece, tem que ter uma conexão. Tem que ter um porquê, tem que ter uma origem. 48. Foi nesse tempo que criaram o Conselho de Rabinos de Nova York. Mas esse Conselho de Rabinos começou lá atrás, nas raízes do Conselho de Rabinos de Nova York, em 1881. Em 48 efetivou-se, né, quando os planos deram certo depois da Segunda Guerra. Revelare. Você sabia que os conselhos rabínicos e sociedades judaicas... Isso aqui é terrível, hein? Isso aqui é bom demais, eu fico assim, cheio do Espírito Santo. D. Sociedade Religiosa do Rito Moderno Judaico Shalom. Se você não entendeu ainda, é simplesmente os mesmos termos usados nas lojas maçônicas. A linguagem, quando começou os conselhos rabínicos, era Sociedade Religiosa do Rito Moderno Judaico. É simplesmente a mesma linguagem usada nos Supremos Tribunais, do Sinédrio para os tribunais, é simplesmente a mesma linguagem usada do judaísmo para a maçonaria. Percebe ou não? Não é por causa do rito escocês. Não é isso não. Estou dizendo a linguagem, rito moderno judaico. Olha isso, essa linguagem começou no judaísmo e depois foi para a maçonaria. Isso assina o judaísmo como matriarca da maçonaria salomônica, que recepciona no altar ali as 3 Bíblias, outras religiões, principalmente as 3 filhas de Abraão, como filhas que são, as une em 17:17, você sabe o que é 17:17 ou não? As une aonde? Nas lojas. O que é que tem numa loja? As joias. O que é que são as joias? As pessoas preciosas e o saber precioso do mundo. Pessoas lapidadas. Pessoas que receberam informação lapidada. A questão é, vocês aqui, que se dizem X ou estão buscando a consciência X, estão nas lojas? As escolas de Jesus são lojas e vocês são joias? E o que é ensinado lá é joia? Ou vocês só trocam pedrinhas de rua, pedras brutas sem lapidação? Vamos parar com esse espírito de CCB aí? Jesus me revela a palavra, não vou preparar nada, sou tudo relaxado.
Vamos parar com esse espírito de atmania aí? Deus vai falar, a formiga desceu na parede. É um sinal. Vamos parar? Vamos evoluir? 1925 a 1986. Nasce o judaísmo messiânico, movimento religioso derivado do judaísmo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, souberam, eu já entrevistei lideranças, tanto do judaísmo messiânico no começo do Ex quanto do Nazareno. Eu já falei do Nazareno, que é um povo que, assim, mais evoluído, um derivado judaico mais evoluído, que entende que Jesus é a própria Trindade, que a Trindade é um triângulo da manifestação do Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Mas o judaísmo messiânico eu considero, por todos esses anos que eu estudei, como uma armadilha. O judaísmo nazareno você até vê algum distanciamento do judaísmo, embora equivocado em todo o seu dogmatismo e legalismo. Mas o judaísmo messiânico é uma armadilha do próprio sistema judaico ortodoxo para pegar os cristãos. Isso dominou inclusive a internet e o YouTube com Rubens Sodré, que nunca foi judeu messiânico, mas naquela época encheu a cabeça de vocês com o nome de Jesus. É porco, Jesus é cavalo, Jesus é um nome blasfemo, tem que falar Yeshua, tem que falar Yahushua, tem que falar Yahushua, e vocês caíram, né? A Sandra foi lá do judaísmo. Do conceito cristão como uma fusão entre o judaísmo e o cristianismo por sua característica distinta na crença em Yeshua. Mas aí vem toda uma discussão, porque vai ter vários grupos com vários nomes, como Mashiach, prometido ao povo judeu. Então Jesus já é o Messias, não tem que esperar o Messias, né? Ele já veio. Quem é? Jesus. Só que o problema do cristão é que o cristão não segue a lei. Jesus veio cumprir a lei. Aí eles pegam a mesma interpretação da Igreja Adventista, a finalidade da lei é Cristo, e dizem: Jesus não veio cumprir a lei para erradicar a lei, ou para substituí-la, mas para cumpri-la e dizer a nós: obedeçam. Obedeçam a. E a gente tem que obedecer à lei. E aí, o que está faltando para o cristianismo? Porque o cristianismo dá certo, porque o cristianismo está errado, porque as igrejas evangélicas estão erradas, porque elas não seguem a lei. Imagina, já são legalistas e velho-testamentários. Então o que vai ser o judaísmo messiânico? Mais velho-testamentário ainda. 1925. A Aliança Judaica Messiânica Internacional foi fundada em 25 e reúne alianças nacionais de crentes. Quando é que começou o judaísmo messiânico? 1925. Pouquíssimas pessoas aderiram. 79. Começou a União das Congregações Judaicas Messiânicas. E aí em 86, quando eu nasci, enfim, a Aliança Internacional das Congregações Messiânicas foi fundada em 86, e aí sim começou o proselitismo judaico-messiânico. É aí que você passou a ouvir falar de pequenos grupos de judaísmo messiânico, e com a internet eles cresceram muito. Bom, 1930. As revistas em quadrinhos surgiram na década de 30, criadas por Maxwell Gaines, como já abordamos, onde também nasceu a figura messiânica do Superman, que já abordamos, não tem o que falar. Agora vamos falar da figura feminina. Superman e Batman estrearam em 38 e 39 respectivamente, mas foram criados quadrinhos em 30. Rascunhados. Elizabeth Martinson é a esposa do psicólogo, já vou falar dele. Deu a inspiração para o autor da primeira super-heroína, a Mulher Maravilha. O maçom William Moulton Marston, um psicólogo já famoso por inventar o polígrafo. Esses maçons inventam coisas, né? Por que judeu e maçom inventa coisa? Por quê? Porque sabedoria salomônica. Você não inventa nada, você só usa o que os outros inventaram, não é? Acorda, menino. Hoje eu tô Ana Maria Braga aqui. Hoje eu tô... Carnado. 1899. Acorde. E aí, ó, ele era casado com 2 mulheres. Rapidinho esse William, né? Interessante que nesse tempo aqui, casado com 2, deve ter sofrido muito, né? Imagina esse tempo aqui, era o começo do feminismo, né? E aliás, as feministas não são assim hoje. As feministas do passado eram assim, né? Isso não encaixa, não sei se você vê, mas 2 mulheres com um homem é mais para conservadorismo, né? Ainda é um sistema patriarcal de domínio sobre as mulheres. Mas ele não pregava isso, ele pregava que suas 2 mulheres deveriam ser completamente livres, tanto que elas eram formadas em 3 faculdades e tal. Ele criou a mulher livre e poderosa chamada Mulher Maravilha. Em 1910,
existia a Diana, baseada na mitologia grega, uma personagem de quadrinhos que usava braceletes. Não era bem quadrinhos, eram uns desenhos. Mas esses braceletes só serviam para desviar balas. Quem a criou? Aí o psicólogo se inspirou nela. Como ele criou o polígrafo? E por que esse maçom criou o polígrafo? Porque ele era igual eu, doido pelo lie to me. Ele quer saber a verdade das pessoas, a fisiognomonia. Ele não suportava ver as mentiras. Ele queria descobrir como é que uma pessoa mente. Ele queria ser bom o suficiente para descobrir como é que a pessoa está mentindo. E é por isso que ele foi atrás e criou o quê? Polígrafo. E é interessante porque daí ele vai trazer esse polígrafo para a Mulher Maravilha. Ele criou na Mulher Maravilha o quê? O laço da verdade, usado pela heroína quando os vilões tendem a não cooperar com o seu propósito. Não coopera? Aí lá vem o laço da verdade para que o inimigo entregue. Fale a verdade. 1941. Ele fez os primeiros rascunhos oficiais da Suprema Mulher Maravilha. Ela era chamada assim, ó, Suprema. Que era para ser dualidade do Superman, que é o Superman, Suprema Mulher. Mas o nome era muito grande, acharam que seria rejeitado pela involução popular, então ficou somente Mulher Maravilha. MM. Ela representa a síntese, não sei se você percebe, é uma feminista livre e ao mesmo tempo sionista conservadora. Porque pelo que ela luta, não é esquerda. Necessariamente. 1942. Aí revelaram em Nova York a sua identidade, enfim. E agora vem o revelar. Senhores do mundo dizendo a toda a humanidade, a esquerda é nossa. O sionismo de esquerda, que parece absurdo, é na verdade realidade. Porque a tesoura e o xadrez são sabedoria para liderar o mundo. Xadrez. A Mulher Maravilha é a falsa esquerda. Mulheres, não precisa vestir essa roupa. Vistam o que vocês quiserem, se comportem como quiserem, estudem e trabalhem. Tomem pílula. Elas ficam felizes. E assim são controlados. A Mulher Maravilha não é uma liberdade para que ela se vá, mas para que ela fique. Dá para entender ou não? O que acontecia realmente na vida deste psicólogo, ele levou não para a tela, não para os quadrinhos, mas para a nossa política mundial. Porque ele tinha duas mulheres livres que se davam muito bem, morando no mesmo teto. E agora ele faz o quê? Ele traz uma liberalidade conservadora. Ele mistura e miscui azul e vermelho. Tudo que os superficiais conseguem ver é o plano conspiratório de criar uma figura feminista. Se você for em sites por aí, todo mundo está dizendo isso aí é o feminismo, é o feminismo. O pessoal bolsonarista e coisa e tal, e trumpista vai dizer que é armadilha de Satanás, que a Mulher Maravilha foi para seduzir os jovens, levar as crianças à sexualidade. Isso aí na década de 70 e 80 teve uma reviravolta dos infernos. Pra você ter uma ideia, fizeram tanto inferno na década de 70 isso, com essa figura da Mulher Maravilha, por causa das ditaduras, que eles fizeram os autores irem lá e refazerem a Mulher Maravilha, tirarem todas aquelas poucas roupas dela, colocar a roupa nela e mudar o conceito dela, tirar os poderes dela, e nunca mais vai ser heroína, ela vai ser só uma mestre em artes marciais. Acabou. Ah, para. Tiraram todo o poder dela. Do tanto que deu discussão isso aí. Tá sexualizando as crianças e tal, não sei o que lá. Tá, entendeu? Mas é muito mais que isso. Na verdade, quando chega no Cubo Fantástico, Quarteto, nos Vingadores, por exemplo, a evolução da personagem vai trazendo a revelação. Nos poucos momentos que aparece. Quer ver? Revelarei. A Mulher Maravilha tem romance com quem? Com o Capitão América. É ali naquela parceria que ela derrota Thanos. Isso de fazer parceria com o Capitão América, aí vai pegando. Aí o filme Mulher Maravilha é lançado agora, o filme 3, Delta. E quem é que faz? Quem protagoniza? Uma atriz israelense que lutou no exército israelense, no Mossad.
lá na faixa de Gaza, lá na Cisjordânia, e foi criticadíssima por causa disso. Porque ela defende a política israelense até o fim contra os palestinos. E você sabia que países árabes, como Tunísia, Líbano, proibiram a estreia do filme Mulher Maravilha? Porque eles sabem que não é uma história fictícia, mas sim Israel e sua soberania. Vê, Capitão América, Nova Ordem Mundial. Como é o nome do último Capitão América? Nova Ordem Mundial. Vamos, vai pegando. O esposo dela, o namorado, vem com a luta de Sabra, lembra? Que é a outra heroína, personagem israelense que luta em Israel contra os seus inimigos em nome do sionismo, assinado pela Estrela de Davi, e ela é, na verdade, uma agente Mossad. Tá tudo ligado ou não? Loucura, né? A questão é que na reunião do Pantera Negra, na sala, olha o nome, Éden da Montanha dos Vingadores, Éden. Sabra representa o governo de Israel. Isso é dito pelo autor. Quem são essas duas? Sua luta é com a ajuda de Londres contra o Cavaleiro Árabe. Não é tudo que eu ensino para vocês? Com a ajuda de Londres contra o Cavaleiro Árabe. Mas claro que isso é impossível. As duas heroínas, Mulher Maravilha e Sabra, representam o governo de Israel e sua luta mundial pelo Messias. É a soberana Mulher Maravilha trazendo o Superman Messias. 1981, e por falar em vida real aqui, ó, Israel bombardeou pesadamente o reator nuclear Uzirak no Iraque em 81 durante a chamada Operação Ópera, com o fim de desabilitá-lo, pensando que pudesse ser, ou dizendo para nós que poderia ser um reator para fabricação de armas nucleares. Quem disse isso foi o Mossad. Esse ataque aconteceu em 81, Iraque. 82. Israel interveio na guerra civil libanesa, destruindo as bases da Organização de Libertação da Palestina, que em resposta lançou ataques e mísseis ao norte de Israel. Esse movimento se desenvolveu para a Guerra do Líbano em 82. Mais problemas com seus inimigos. E no próximo capítulo você verá qual a conexão que existe entre o Homem X, X-Men, que começou muito lá atrás, mas que só veio a ter realmente os direitos. A Marvel só teve os direitos lá em 1994. Mas a gente vai falar do personagem antes dos direitos de chegar à tela, como vocês conhecem, Israel, Estados Unidos e Brasil, no final do século passado. Qual a relação entre X-Men, Israel, Estados Unidos e Brasil no final do século passado? Qual a relação? Qual? Maguen Davi. É uma empresa. Aí a pessoa fala, não, isso é coincidência. Não tem coincidência, é que as pessoas não entendem. Eu não sei se vocês entendem, nossa posição é aqui, ó. Nem conspiracionismo louco, doentio, de gente idiota. E nem negação do óbvio. Eu não posso nem dizer na negação é coincidência, como eu não posso conspirar. Eu não nego e eu não conspiro. Eu não nego e eu não conspiro. Eu não nego e eu não conspiro. Eu não posso ser um Quevedo que diz não é que existem. E também não posso ser um místico que diz que existe tudo que na verdade nem existe. Como por exemplo esse povo do X que está nós estamos tendo muitos X aí com ódio de remédio. Vocês não aprenderam Mossad não? Mostrei a história da farmácia, a história do remédio, da drogaria. Tem gente, um monte de X aí com problema com remédio. Não pode ser nem hipercondríaco, nem hipo. Tem os doidos aí que tomam remédio pra qualquer coisa e tem aquele que não toma remédio pra nada. Natureba vai morrer igual Bob Marley. Não, mano. Tem que ter remédio. Se eu não tomasse um anticoagulante violento, que mudou todos os meus hormônios, a minha urina, mudou tudo. Mas o médico disse, 30 dias, tá? É forte, tem que parar. É o que me livrou da trombose. Tem que tomar e pronto. Coisas graves, crônicas, tem que tomar, não tem essa.
Mas que caramba, tá cheio de ex aí com probleminha. E como a gente viu aqui, quem criou essas coisas? Quem disse que o plano... É que porque o que acontece? As pessoas são clientes de restaurantes conspiratórios na internet que dizem que eles querem diminuir a população da Terra. Eles querem. Eu tô vendo essa população só subir. 8 bilhões e meio, 9 bilhões, 9,5, 10 bilhões. Eu só tô vendo subir isso aí. É sério que esses senhores do mundo são tão fraquinhos que não conseguem nunca diminuir? Se eles quisessem diminuir, eles já tinham diminuído. Não era pandemia para matar 1 bilhão, era pandemia para matar 1 bilhão. E acabou. Gente, se um dia eles quiserem fazer algo, eles vão fazer algo e acabou. Vocês não têm ideia, não vai ser assim não. A coisa mais fácil que tem é fazer igual a China. Cada casal só tem um filho e acabou. É loucura vocês ficarem... Oh meu Deus, eles querem dizimar a população. Olha os caixões da FEMA. E daí os caixões da FEMA? É claro que um país como os Estados Unidos, que provoca o mundo inteiro, tem que ter caixão de plástico para uma situação de emergência normal. Vocês não viram o que aconteceu lá no Amazonas? No Covid-19? Aquelas valas comuns, mano, cadáveres e cadáveres. Por quê? Porque nós não temos caixão de plástico. Nós não temos uma FEMA. Aí quando encontra lá no Google Earth os caixões de plástico, dá um zoom, tira a foto, conspira, abre um site, um YouTube. As pedras da Geórgia. O Baphomet. Chega, né, gente? Tá na hora da gente evoluir. É uma. E Valda, biológico, depois do biológico, vai porque tem que tomar mesmo. Toma, tem horas quando é crônico, quando é grave, tem que tomar remédio, droga mesmo. Porque o que é o natural? É o que Deus fez. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, durante 5.000 anos as pessoas tinham expectativa de vida de 35 anos. Eu era velho. Eu seria velho. A expectativa de vida nos dias de Jesus era 35 anos. Pegava uma febre e ia embora. Então agradeçam a evolução da ciência, agradeçam o conhecimento, a sabedoria, porque ao contrário do sistema, o que o sistema religioso prega? Aliás, isso é contra-informação. O que eles pregam? Que o que vem aí vai nos enganar completamente, o anticristo vai fazer tudo o que é ruim e vai marcar vocês. Na verdade é o contrário. Na verdade, o Messias primário é a sexta de Deus encarnada que vem a juntar o joio, queimar o joio, vem fazer um trabalho bom, um trabalho que tem que ser feito. E depois vem o segundo Messias, que é a dextra de Deus encarnada, para restaurar a ordem e implementar o reino. E adivinha, com a transformação paulatina durante 1000 anos, nós junto com ele vamos transformar todo mundo com o conhecimento que começou com o primeiro, que não deu certo. O primeiro já começa com a ideia de imortalidade. Tudo que o primeiro quer fazer, o segundo vai fazer. Então o que o primeiro quer fazer não está errado. Nem sequer a marca da besta. Porque para entrar no reino nós vamos ter que ser selados e marcados. Então é idiotice ser contra e conspirar e satanizar. Não tem espaço para um ex-viver de satanismo. É só Satanás, 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 Satanás. Chega! Basta! Ô caramba! Tá parecendo crente chato que tudo é o diabo. Basta, né, gente? Então, assim, eu vejo 3 erros. Os crentes que divinizam tudo, os desigrejados que demonizam tudo e os falsos ex que colocam culpa nos senhores do mundo. Aí tudo é o ego. O Akel me ensinou que o diabo é o ego. E agora que eu aprendi, o problema é tudo dos senhores do mundo. Tudo, tudo. Ontem caiu aqui a telha na minha casa, choveu aqui dentro. Os senhores do mundo. Os senhores do mundo. A minha geladeira queimou. Senhores do mundo. Meu carro. Senhores do mundo. Esse mês a luz veio mais alta. Senhores do mundo. Eles estão me ouvindo, eles estão me vendo. Eu só falei a palavra creme dental, apareceu um comercial pra mim do creme dental. Esses senhores do mundo. Mano. Tá louquinho mesmo da cabeça. Chega, né, gente? Vamos evoluir, vamos? Deixa eu ver o sorriso do povo aqui.